Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Dos versos 43 ao 45. Lucas, capítulo 6, dos versos 43 ao 45. Diz assim: Porque não há boa árvore que dê fruto mau, nem má árvore que dê fruto bom. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas de abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque a abundância do seu coração fala a boca. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez aqui em Tua Santa Presença, Pai, queremos agradecer por o Senhor ter nos trazido aqui nessa noite. Queremos Te agradecer por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado. Queremos Te agradecer pela palavra que agora foi lida. Que ela venha fazer morada em nossos corações. Que ela venha nos transformar dia após dia. Ó meu Senhor, seja com este pecador que veio trazer a mensagem nesta noite. Fala através dele, Pai. Que não seja ele a falar, mas o Senhor que venha a mostrar à Tua igreja aquilo que o Senhor deseja dela. É assim que nós Te oramos, agradecidos por tudo e também pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amados, se formos para colocar um tema aqui na mensagem, será o seguinte: avaliemos o nosso coração, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. O coração do homem e a natureza humana são impactados de diversas formas pela sua vida e também a das pessoas que o rodeiam. O Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 34, ele vai dizer o seguinte, ele vai afirmar: onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Deus, ele deseja que o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. E aí vem a primeira pergunta: mas será que isso é possível? Será que é possível nós o amarmos com todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento? E não somente isso, mas Ele também deseja que amemos uns aos outros como a nós mesmos e não de peso ou medidas diferentes. Mas amar o nosso próximo também de todo o nosso coração, será necessário que nós sintamos o que ele sente. Passemos pelo que ele passa. E muitas vezes nós não nos colocamos no lugar do próximo. Antes olhamos para nós mesmos, olhamos para o nosso umbigo e queremos medir o outro de acordo com as nossas medidas, de acordo com as nossas métricas, querer que o outro seja aquilo que eu quero. E aqui, amados, Jesus, ele usa duas figuras para ilustrar a verdade de que nossa natureza revela nossas ações
e de que nossas palavras são radiografia do nosso coração. A primeira figura que ele usa aqui para ilustrar, ele vai tratar de que os frutos revelam a natura da árvore. É impossível uma árvore boa dar maus frutos, assim como também é impossível uma árvore má dar bons frutos. Ao ponto de, no verso 44, ele dizer que não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. É impossível uma pessoa que não busca ou que não dá vazão ao Espírito Santo, ou espaço para que o Espírito Santo trabalhe em sua vida e em seu coração, é impossível que essa pessoa dê bons frutos. É impossível também que ela esconda por muito tempo quem ela é. Em algum momento ela mostrará quem ela é. Uma árvore, ela sempre produzirá frutos segundo a sua natureza. Jamais uma bananeira vai dar abacaxi, nem uma mangueira vai dar coco. Assim também são a conduta, as palavras e as ações de um homem. Elas, de certo, refletem a sua natureza. E quando nós pensamos e quando nós analisamos esse texto, vem nos trazer à mente de que forma eu tenho vivido, de que forma eu tenho deixado ou não o Espírito Santo me conduzir, e qual é o resultado que está sendo transbordando, ou está transbordando de meu coração. Nós que levamos o nome de cristãos. E quando a gente pensa nisso, a gente deve lembrar que quem é Cristo, se não o sumo bem? Quem é Cristo, se não o amor? Quem é Cristo, se não aquele que olhou para nós e teve compaixão de nós e deu a sua vida por nós? A conduta é o grande teste do caráter. Nossa conduta é o que os homens falarão ao nosso respeito no nosso funeral. Mas o nosso caráter é aquilo que os anjos testemunharão ao nosso respeito na presença de Deus. Não temos condições de vivermos mascarados por muito tempo. Em algum momento, eu lembro de uma pregação do pastor Sérgio, ele trouxe bem esse tema. As máscaras cairão. E quando a máscara cair, vai mostrar quem verdadeiramente cada um é. O que não podemos esquecer é que os outros veem a nossa aparência, mas Deus, Ele esquadrinha o nosso coração. Eu posso fazer de bonzinho aqui na frente de cada um de vocês, na frente do pastor, mas e para com Deus? Eu não tenho como me esconder. Não há como se esconder. Nem nas profundezas, nem no infinito do universo, em canto algum, há como nos escondermos. Em segundo lugar, as palavras revelam o que está no nosso coração. O coração é como um tesouro, bom ou mau. O homem bom tira do bom tesouro o bem, mas o homem mau tira do mau tesouro o mal. Da mesma forma, o homem tira do seu coração as palavras, pois a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de amor, de certo, suas palavras conduzirão aquilo com que você vive. Se seu coração está com
ira, com mágoa, com rancor, de certo, a sua vida vai resplandecer aquilo que está no seu coração, ou vai demonstrar aquilo que está no seu coração. Tentar encobrir as maldades, a sujeira do nosso coração com palavras bonitas é consumada hipocrisia. É mesmo que tentar encontrar as virtudes mais nobres nos abismos mais profundos. E não de qualquer coisa, mas os mais profundos da iniquidade. E mais uma vez eu pergunto, e como está o seu coração? Será que temos avaliado todos os dias? Será que temos nos debruçado na palavra para que nele esteja a palavra de Deus? Será que eu tenho entregue cada vez mais ao Senhor e ao que Ele deseja fazer de mim, para que lá dentro seja encontrada a ação do Espírito Santo na minha vida, para que realmente o meu coração seja morada do Espírito Santo? Seja o templo para que Ele me governe e não eu queira me governar segundo os meus desejos, segundo as minhas paixões, as minhas vontades. Provérbios 27:19, ele diz assim: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O homem é aquilo que está lá dentro do seu coração. Ele transborda aquilo que está dentro do seu coração. Muitas vezes as pessoas têm buscado preencher o vazio do seu coração com tanta coisa, porque não encontraram a Deus ainda. Tem uma frase, que diz que o tamanho do buraco no seu coração é o tamanho que Deus ocupa. Nada vai ocupar aquele espaço. Aquele espaço vazio que está lá, e que ele tanto lhe traz angústia, muitas vezes medo, tristeza, raiva, ódio, rancor, desprezo. Isso tudo está tentando preencher um espaço o qual só Deus pode preencher. E a pergunta é: estamos dando espaço para Deus fazer isso? Temos buscado a Deus todos os dias? Se analisarmos, Deus ele não precisa de nós em nada, mas nós necessitamos de Deus. Se nós conseguimos compreender a mensagem de domingo, que bela mensagem de domingo, do quanto Cristo fez por nós, nós seremos eternamente gratos, nós nunca poderemos pagar pelo que Ele fez por nós. O tamanho do amor de Deus derramado sobre nós é a forma de nos deixar constrangidos por toda a eternidade. Porque assim como o pastor Sérgio estava orando aqui, se nós não fôssemos devedores, mas nós seremos eternamente devedores. Nós nunca quitaremos aquilo que Deus fez por nós. Nós nunca quitaremos o amor de Cristo para conosco. Mas o que nós podemos fazer é direcionar o nosso coração a Deus. Para que de forma correta nós produzamos aquele fruto que Deus quer que produzamos. Porque, de certo, se nós não produzirmos bons frutos, ou se não produzirmos fruto algum, de certo só serviremos de lenha para ser queimado. Amados, tudo quanto nós fizermos para Deus não será mais do que nossa obrigação. Nunca um servo ele conseguirá quitar o seu pagamento ao seu Senhor. Somos escravos livres, fomos libertos do pecado, da condenação eterna. E tudo isso faz com que o nosso débito seja enorme. De certo que nós caímos, de certo que nós pecamos, mas Deus, em sua infinita misericórdia, Ele também nos levanta. Mas o problema é quando nós não estamos caídos, mas quando nós estamos querendo fugir. Estamos em busca do cair. Aí onde é que está o problema? Querendo deixar
toda a obra para trás para fazer aquilo que o nosso coração deseja, aquilo que o nosso coração quer. Aí, Jeremias 17:9 vai dizer: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? É tão engraçado quando a gente vê casais, né, mais idosos, que têm lá seus 40, 50, né, 60 anos de casado, e a gente diz assim: a senhora conhece fulano muito bem, né? E algumas ainda têm a coragem de dizer assim: conheço. Mas a verdade é que nós nem nos conhecemos direito. Nós não sabemos o que o nosso coração pode mudar a nossa cabeça. E o que nós vamos fazer. Mas Deus sabe. Deus nos conhece antes de nós existirmos. Amados, no Antigo Testamento, o coração é mostrado que o coração ele é mais do que a sede das emoções. Ele representa a base do caráter, incluindo a mente e a vontade. Para medir alguém, se assim poderíamos dizer, só vendo o seu coração. Aí saberíamos quem é Pastor Carlos, quem é Pastor Sérgio, quem é Pastor Sóstenes, quem é Pastor Roberto. Eu estou começando logo pela gente para depois descer para todo mundo. E por aí vai. Quem é Gabriel? Por mais que Gabriel diga assim: eu sei quem é meu pai, e ele não sabe quem é o pai dele. Mas Deus o sabe. Deus o sabe. John Charles Riley, ele diz o seguinte: que a conversa de um homem revela o estado do seu coração. Nossas palavras desvendam as profundezas da nossa alma. Nossas palavras trazem à luz, e não só isso. Mateus 15:18, ele vai dizer que o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Quantas vezes o homem ele é enganado por sua própria mentira? Tem pessoas que ela conta mentira e ela acredita tanto naquilo que ela se engana com a mentira que ela mesma contou. Isso prova o quanto o nosso coração é enganoso. Porque de lá vem a mentira, e essa mentira é tão enraizada aqui que ele acaba acreditando naquilo que ele mesmo falou. A importância de guardar o nosso coração, a importância de alimentar o nosso coração com a palavra, a importância de nós enterrarmos o nosso eu, o velho homem todos os dias, é para que o nosso coração não se encha de soberba, não se encha de mentira, não se encha de ego, mas venha tão somente se encher daquilo qual o Espírito Santo deseja encher. Por isso que é necessário nos apresentarmos vazios diante de Deus, para que Deus nos encha, para que o Espírito Santo ele nos complete daquilo que Deus necessita, daquilo que nós necessitamos, de que Deus quer fazer em nossas vidas, e não daquilo que nós queremos, porque o nosso querer de hoje não é o querer de amanhã. A minha necessidade, que eu acho que é agora urgente, pode não ser, mas Deus sabe o momento de todas as coisas. Deus ele tem o tempo na palma das mãos, e Ele sabe o momento de olhar para nós e não responder ao desejo do nosso coração, mas responder à nossa necessidade no tempo dele, que é o tempo certo. Do coração do homem procedem os maus pensamentos, todo tipo de pecado, como morte, adultério, prostituição, furto, falsas testemunhas e blasfêmia. Hendrickson vai dizer assim: olha, se o que está no coração do homem é bom, o excedente que vaza será bom, ou aquilo que transborda
será bom. Porém, se o conteúdo do seu interior é ruim, o que transbordará pela boca dele também será ruim. Porque não há como o coração ser uma coisa e a boca constantemente falar outra. Amados, Atos 5:3, ele vai dizer também que nós temos que ter cuidado. Cuidado com o nosso coração para que Satanás não venha influenciar ou se apoderar dele. Atos 5:3 é quando Pedro ele vai dizer a Ananias, né? Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e tivesses parte do preço que herdaste. Pergunta de Pedro a Ananias: por que deixaste que Satanás enchesse o teu coração? Tão somente não mentiste só aos homens, mas mentiste a Deus. Né? E aí outro exemplo, o próprio Pedro, ele também é repreendido por Cristo, né? Aparta-te de mim, Satanás. Porque Pedro, em algum momento, quando Cristo estava ali falando aos 12 apóstolos de que teria que sofrer, teria que morrer, né? O Messias teria que passar por tudo aquilo, e ele imediatamente foi com o pensamento contra. Não. E aí Cristo diz: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas que são apenas dos homens. Né? Aqui em Marcos 8:33. Amados, o coração do homem é endurecido para que não se converta e receba a cura também, como diz Mateus 13:15. O próprio Cristo vai dizer: porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Temos que ter muito cuidado com a questão do nosso coração e de como temos tratado ele. Todas as vezes que Cristo ele foi tratar com alguém e foi curar, ele dizia: vai, que a tua fé te salvou, ou tua fé te curou. Porque ele puxava de dentro do coração o que estava lá no coração de cada um que ele curou. Mas neste momento aqui ele está dizendo que o coração do homem está tão endurecido que não consegue ouvir e nem consegue ver. Assim como aconteceu também com Faraó, lá no Antigo Testamento, que Deus endureceu o coração dele para que o povo visse as maravilhas de Deus. Temos que tratar do nosso coração todos os dias, para que o nosso coração não seja endurecido. Para que, de acordo com aquela parábola da boa semeadura, o nosso coração faça parte daquele terreno bom, que a semente caiu e ali frutificou. Malaquias 4:6, Deus promete, né? Faz uma promessa aqui a um homem dizendo assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O arrependimento e a conversão dos corações a Deus serão vistos na restauração dos relacionamentos familiares. Não temos condição de nos aproximar de outros, não temos condição de amarmos uns aos outros, se não aprendermos a nos amar e amar Deus. Enquanto a equação de eu com Deus não estiver resolvida, eu também não vou conhecer, eu não vou conseguir amar o meu próximo e também não vou me amar. Eu não tenho condição de me amar verdadeiramente como deve ser a palavra, se assim eu não amar a Deus.
Deus ele muda o coração do homem. Quando olhamos lá em 1 Samuel, lá no 16, Samuel vai em busca de quem Deus, mandou para ungir como novo rei. Ele começa a olhar para a aparência de cada um. E enquanto ele se preocupa pela aparência, Deus vai dizendo: não é este. Não é este que eu escolhi. Ao ponto de dizer a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como um homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amados, Atos 15:8 vai dizer que Deus ele esquadrinha os nossos corações. Deus ele sabe perfeitamente aquilo que está fazendo morada em nossos corações. O quanto nós temos devotado, ou derramado, ou colocado diante dele o nosso coração. E muitas vezes não temos feito isso completamente. Muitas vezes a gente começa até na obra dele fazendo a coisa bem, com amor, e daqui a pouco a gente começa esfriando, a gente começa: mas por que fulano? Mas para fala de longe. E aí começamos, é só um exemplo, viu, irmã Zefinha? Só um exemplo. E aí começamos a nos afastar dos irmãos porque o irmão não corresponde àquilo que eu quero. Porque a gente acha que a vida é como uma projeção. Não, eu projetei que Ivonete, ela não peca nunca. Ivonete nunca vai se aborrecer comigo, ela sempre vai sorrir para mim, ela nunca vai chegar com uma cara diferente. Aí no outro dia ela leva um tropecão, chega aqui com a cara fechada, pronto. Foi uma projeção minha, não do que ela é. E guardamos isso no coração e isso é... Aí por causa disso a obra começa a sofrer. Mas amados, Deuteronômio 6,5 ele vai dizer: olha, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Nossa adoração e amor a Deus deve ser completo. Não pode ser pela metade, não pode ser uma terça, não pode ser partido, tem que ser completo. Quando falamos de todo o coração e de toda a força, o original no hebraico ele exprime totalidade. Não é uma parte, é a totalidade. Não é só a ideia de que só é um músculo, mas ele está tratando de você todo. E diz o seguinte: e isso quer dizer que Deus não exige uma mera obediência externa a uma lei, mas o amor de todo entendimento e a dedicação da pessoa inteira pelo que ela vai fazer. E quando nós tratamos de amar o nosso próximo, isso faz parte da obra de Deus, daquilo que temos que fazer. Quer ter uma ligeira ideia? Qualquer um de vocês adoecem, não vem para a igreja, aí pastor Sérgio, pastor Carlos, pastor Chostnes, pastor Roberto, nunca liga para vocês para saber. Cadê o amor? A primeira coisa que você vai dizer: cadê o amor dessa igreja? Eu adoeci e o pastor não ligou para mim. Eu não vim na igreja, o pastor não ligou para mim. É a primeira coisa que diz. Mas saibam que aqui trata-se do amor por completo. Da mesma forma o homem tem que ser para com Deus. Não posso simplesmente dizer assim: não, hoje eu só vou nos cultos às terças, eu só vou nos cultos às quintas porque eu estou cansado, porque trabalho, ônibus, tal. Não, eu já ajudo na limpeza da igreja, eu não preciso ajudar em outra parte. Eu já dou meu dízimo, eu não preciso ofertar, né? Dou não, eu devolvo. Eu não preciso ofertar. Tudo o que a gente tem que fazer com amor. Porque tudo que nós fazemos aqui e para o outro, de certo, isso também estamos fazendo para Deus. Até o próprio vai dizer, o Cristo vai dizer: olha, toda vez que, quando eu senti fome, tu me deu de comer, e tive sede, tu me deu de beber, e fui forasteiro, tu me deste de abrigo. Senhor, mas quando foi que a gente fez isso? Todas as vezes que fizestes aos meus pequeninos. Toda vez que a gente amar o nosso próximo, nós também estaremos amando a Deus.
E principalmente para nós, irmãos, que somos cristãos. O que Cristo fez tão somente a não ser amar o próximo, dedicar a sua vida ao próximo, não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha onde descansar, e muitas vezes não era nem porque não tinha um local, mas porque estava constantemente fazendo a obra o qual o Pai lhe colocara a fazer. E ele não fez de qualquer jeito. Ele não curou endemoniados, leprosos de qualquer jeito. Ele não morreu por nós de qualquer jeito. Já que tem que ir, eu vou. Não. Ele fez por amor. E tem mais. E não podemos fazer de qualquer forma. Provérbios 15:13 vai dizer: porque um coração alegre aformoseia o rosto, mas com tristeza do coração o espírito se abate. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Tudo quanto façamos para Deus, façamos com alegria. Não façamos com pesar. Tem que ir. É sério. Eu estava aqui na minha rede, agora o pastor Sérgio ligou, tem que abrir a igreja. Pleno domingo de manhã, eu tenho que limpar aquela igreja. Pastor, não tenho o que fazer num sábado à tarde marcar um evangelismo. Tudo isso a gente tem que levar em conta no que falamos e no que estamos fazendo quanto a adorar a Deus. E o engraçado é que, amados, se a gente for analisar a palavra, o nosso dízimo não é só do valor que nós recebemos, mas também tem um dízimo de nossa vida. Porque Deus quem nos deu a vida. E se Deus nos deu a vida, também temos que devolver a Ele uma parte. Uma parte em oração, uma parte em adoração, uma parte em boas ações de estender a mão para quem necessita, né? Paulo e Tiago vai falar que uma fé sem obras é uma fé morta. E como tu vai mostrar a tua fé se tu não tem obras? Então está ali. Se nós somos cristãos e temos fé em Cristo, então por que nós não temos boas obras? De certo, porque o nosso coração não tem coisas boas. De certo, porque não há um tesouro bom no nosso coração. Se eu tenho um egoísmo dentro do meu coração, de certo, todas as minhas obras serão egoístas. Eu pensarei em mim primeiro, antes de pensar no geral. Amados, Salmo 111:1, ele vai dizer, olha, de todo o coração rendei graças ao Senhor na companhia dos justos na Assembleia. É isso. Darmos glória a Deus, louvarmos a Deus, engrandecermos o nome de Deus juntos, caminhando juntos. Se um sofre, que soframos juntos. Se um está alegre, que nos alegremos juntos. O que nós fizemos há pouco aqui, antes da pregação, de orar por aqueles que estão doentes, então nós temos que orar pedindo a Deus que realmente Deus haja naquela vida e com toda a nossa força do nosso coração, porque nós temos que sentir a tristeza do outro, a dor do outro. Porque se nós não sentirmos, se nós não buscarmos intercedermos, né, em oração, ou entregar a Deus em oração o outro, o que estamos fazendo? O que estamos buscando na nossa adoração a Deus? Ou não somos igreja, ou não somos membros, ou não fazemos parte do mesmo corpo. Acaso, para a gente, lógico que sabemos que pastor Kerley está nas mãos do Senhor. Se assim ele quiser restaurar a vida dele, ele vai restaurar. Mas se Deus também quiser levá-lo, ele vai levar. Mas a nossa função é pedir a Deus que faça o melhor na vida dele. E faça o melhor na família dele. E cuide não só dele, mas também da família dele. E tenha misericórdia do momento que ele está passando. Não só com ele, mas com todos os outros. Então isso é sentir a dor do outro. Não é fácil olharmos, toda vez que nós ligarmos a televisão, sair uma nota de que morreu mais 30 mil, morreu mais 10 mil,
morreu 40 no fim de semana, e alguém diz assim, oxe, 40 no fim de semana é muito pouco, porque não é da sua família. 40 é uma família. São 40, no mínimo 40 famílias que choram, no mínimo. Então a gente tem que ter essa consciência. Temos que tratar o nosso coração, e o nosso coração só vai ser tratado de uma forma: entregando ele a Deus. Só Cristo ele opera em nossos corações. Só Cristo muda os nossos corações. Os nossos corações só é transformado de pedra em carne se o Espírito Santo tratar, trabalhar, quebrar ele e fizer de novo. Senão, continuará sendo pedra. A palavra diz que Deus ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas o nosso coração ele é tratado pelo Espírito Santo para que ele venha fazer morada nele. E se ele trata os nossos corações e transforma os nossos corações em carne, então nós temos que deixar que ele também nos conduza. Quantas vezes contamos: essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você? Será que temos deixado? Ou será que temos tirado ele à força da casa dele, já que cantamos dessa forma? Saia, a vontade é minha, o desejo é meu. O coração é tão importante que a Bíblia diz que sobre todas as coisas, o que se deve guardar, devemos guardar o nosso coração. Provérbios 4, 23. Por quê? Porque dele procede fonte de vida. Se ali o Espírito faz morada, ali produzirá vida. Dali sairá palavras abençoadas que abençoará outros. Dali sairá ideias que abençoará a todos. Do mesmo jeito que do coração pode sair coisas más, de morte, como saiu, por exemplo, do coração de Hitler, toma uma guerra, mas do coração bom, do coração tratado por Deus, sairá coisas boas que também virá a luz e dará luz a outros. Nós não vamos ser bons para nós mesmos. Não existe isso. Eu sou bom para mim mesmo. Isso é egoísmo. Ao ponto do próprio Cristo dizer assim, olha, não me chame de mestre. Não me chame de bom. Bom, só o Pai. Mas temos que deixar ser tratados. E para finalizarmos, amados, Filipenses 4:7 vai dizer assim, olha, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Deus, ele preserva o nosso coração das más coisas, se assim nos entregarmos a ele. Se dermos ouvido ao Espírito Santo, ele guardará. E não só das más coisas, mas das ansiedades, e também nos trará paz. Ele colocará paz em nosso coração e também nos dará uma resposta imediata, muitas vezes, às nossas orações, coisas que não podem ser inteiramente compreendidas, mas podem ser experimentadas na paz que Deus dá, porque a paz de Deus não é a paz do mundo. Há uma grande diferença, porque a paz que Deus dá é uma paz verdadeira e uma paz constante, ao ponto de você muitas vezes estar encarcerado por correntes e poder louvar, dormir, agradecer a Deus e continuar fazendo sua obra. Aconteceu com Paulo, aconteceu com João, aconteceu com Pedro, presos e fazendo a obra. Presos e agradecendo a Deus, porque a paz que eles sentiam não era externa, não era do homem, mas era uma paz interior, vinda do alto. Amados, se nesses dias o nosso coração tem ficado
tem turbado, né, tumultuado, pelas crises, pelos problemas que a gente acha que é sem fim, pelos conflitos interiores, por pessoas próximas, por ofensas, por mágoas, por feridas. Saiba que muitas vezes o problema não são ou não estão nelas, mas estão tão somente no nosso coração. E enquanto não entregarmos o nosso coração para que Deus trate, para que Deus sare e para que Deus liberte, sofreremos desses males constantemente. Mas quando entregamos a Deus, acontece o que está em Isaías 55:4. O Senhor, Ele afirma que Ele virá e nos salvará. E não nos salvará como que por um tempo, mas nos salvará para nos levar para que vivamos com Ele uma eternidade. Então não há nada mais precioso que guardemos no nosso coração do que a própria palavra de Deus. Guardar ela no nosso coração para que não venhamos pecar contra Deus. Amém? Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.